paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Queridos irmãos, boa noite. É mais uma vez com imensa alegria que retorno a esta casa e fico feliz em rever companheiros, amigos de ideal espírita que estão cada vez mais transformando essa tarefa de dar condições a todos que vêm aqui de assistir, de estudar a nossa doutrina espírita. Então, Márcio, quero parabenizar não só você, como toda a diretoria dessa casa, pelos esforços que eu acompanho todo domingo as palestras daqui. Domingo passado esteve aqui o meu querido amigo, né, o Tila. Esteve quinta-feira na UMA e em domingo aqui. E tenho acompanhado todas as palestras, é muito bom que o mundo espiritual veio escancarar para todos nós essa bênção de poder assistir. Então, parabéns por essa oportunidade que tantas pessoas têm de assistir no mundo inteiro a doutrina espírita. Então, é um prazer retornar a esta casa, ver rostos amigos e vê-la assim, repleta de tarefeiros e pessoas participando, né, do que nos fala a doutrina espírita. E hoje nós vamos ficar só em doutrina espírita. Falar de espiritismo, da seriedade como nós devemos encarar a doutrina dos espíritos, que nada mais é que a mesma mensagem trazida por Jesus há 2013 anos atrás e revivida atualmente pelo Consolador prometido por ele mesmo, que é a doutrina espírita. Então está aí. O espiritismo é uma doutrina progressista, não há como parar. Por isso ela jamais será ultrapassada. Então, a gente estranha muito quando alguns companheiros dizem Kardec está ultrapassado. A gente pergunta em quê? Se pensarmos assim, Jesus também está. Porque ele veio aqui há 2013 anos atrás. Ora, não tem nada a ver, Kardec é atualíssimo. E o Espiritismo é a doutrina atual porque está lá na Gênesis, no capítulo 1, item 55, quando Kardec nos diz, caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então, ultrapassado onde? Como, quando e por quê? Ou por quem? A doutrina espírita, essa progressista, jamais irá contra a ciência. Se a ciência provar que o espiritismo está errado em algum ponto, o espiritismo absorverá essa verdade, porque ciência e espiritismo é uma só e a mesma coisa. Pode estar distanciado por enquanto pelo nosso entendimento do cientista ou do religioso. Mas a gente precisa acompanhar esse espiritismo como verdadeiros espíritas. E às vezes a gente pergunta, mas verdadeiro espírita, o que é ser verdadeiro espírita? Está lá na doutrina que diz, o verdadeiro espírita, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Fazemos isso? Então somos verdadeiros espíritas. Porque espírita não é santo. Se fosse santo, não estaria aqui no mundo de provas e expiações. Não é? Aqui não tem santo. Se houver algum por aí, está em missão. Jesus mesmo já veio aqui, né? E tantos outros luminares estiveram aqui e estarão também, estão. A gente não está sabendo, mas estão aqui.
Imagine a gente sem esses nossos irmãos que seguem na nossa vanguarda. Então precisamos saber, analisar nós mesmos se somos verdadeiramente espíritas. E no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 14, nós temos lá: pois que vos dizer espíritas, sede-o. Então não posso eu, Francisco Rebouças, me dizer espírita por aí, apenas da boca para fora. Preciso vivenciar a mensagem espírita, de preferência em pensamento, palavras e atos. Se isso ainda não me for possível, naquilo que já me for. Se eu ainda não consigo segurar o pensamento, que eu segure a palavra. Muitas vezes, o Márcio não está sabendo o que eu estou pensando dele, né? Graças a Deus, né, Márcio, que a gente não sabe. Imagina se alguém soubesse o que eu estou pensando dele, né? Mas como ele não sabe, ainda posso tentar pensar que ele não sabe. Mas a palavra, algumas coisas, eu já não posso falar, porque aí eu ia causar atrito, problemas. E é assim que a gente começa. Segurando a palavra, mais tarde a gente vai começar a vigiar melhor os pensamentos. E vigiando os pensamentos e as palavras, obviamente, nossos atos serão diferentes dos de agora. Tem muita coisa para a gente ler, então eu vou passando à frente, porque não podemos perder nada dessa doutrina consoladora e esclarecedora que é o Espiritismo. Ensinamento do Espírito de verdade. Para nós espíritas, verdadeiros espíritas. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Espírito de verdade, Paris, 1860. Então, tudo que tem de errado no cristianismo, nessa mensagem consoladora que Jesus nos trouxe há 2013 anos atrás, e que hoje o Espiritismo revive, revigorando, restabelecendo os pontos adulterados, modificados. Espiritismo, como o cristianismo, contém todas as verdades. O que nele não é verdade é coisa do homem. Interpretação, ou mesmo atos e situações que foram colocadas ou são colocadas para beneficiar A, B ou C. Então, o primeiro ensinamento, amai-vos. Porque nós marchamos para a pureza espiritual, para a felicidade, e ninguém será puro, nem será feliz sem amar. E o segundo, instruí-vos. Porque sem se instruir, como o indivíduo pode amar? Porque muitas coisas ele não vai compreender, e ele vai precisar se instruir para compreender, para analisar, para tirar suas próprias conclusões, e não sair por aí falando conclusões de A, B ou C, que lê o Evangelho e transmite conforme seus conceitos, seus preceitos, seus conhecimentos, seu intelecto, sua boa ou não intenção. Então precisamos sim seguir o conselho do Espírito de verdade. Mais à frente, nós vamos ver que o Espiritismo nos diz que o progresso é uma lei divina. E se é divina, é de Deus. E se é de Deus, é perfeito. E se é perfeito, é imutável. No item Marcha do Progresso, está lá na questão 779, Kardec questionou aos imortais: a força para progredir, a aurear o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Então o progresso está na gente, a gente aure dentro de nós, ou isso aí a gente ouve falar, as pessoas vêm e nos ensinam?
E os espíritos, os imortais, aqueles que compuseram com Jesus essa tarefa de transmitir a Allan Kardec para que ele codificasse a doutrina espírita, responderam: o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Ora, então nós temos sim dentro de nós toda a ferramenta para nos desenvolver. Mas ninguém vai se desenvolver sozinho por si mesmo. Certa vez disse um orador, fazendo uma palestra na UMEN, imagine se nascesse uma criança e a gente colocasse no chiqueiro. O que essa criança ia aprender a fazer? Fuçar. Fazer o que os porcos fariam. Isso, né, supondo que ele conseguisse sobreviver naquele ambiente. Isso é apenas uma coisa para a gente entender. De formas que nós temos tudo isso dentro de nós, mas precisamos dos outros. Tudo o que nós vamos ver aqui, alguém já falou. Tudo que nós sabemos, alguém descobriu. Então, nesse contato social, quantas coisas a gente aprende uns com os outros? Sem nunca ter feito um curso para determinada coisa, a gente pode saber. Quanta gente dirige aí sem nunca ter passado por uma autoescola. E outras tantas coisas. Então, esse contato social é algo benéfico, necessário, e que ninguém de nós pode dispensar. A gente tem sempre algo para dizer e algo para ouvir. Importante a gente saber desenvolver esse dom de falar o necessário na hora certa e de saber ouvir, que é muito mais difícil. Nós temos 2 ouvidos e uma boca só, mas a gente usa mais a boca, só quer falar. Então, poucos de nós sabem ouvir. E quando a gente fala desse contato social, é porque assim como a gente aprende com os outros também aprendem com a gente. Lá na frente, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15, na candeia sob o alqueire, ele nos informa, ou nos alerta: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sob o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Então, isso vem dizer para a gente que tudo que a gente adquire de experiência, de conhecimento, deve colocar em cima do candeeiro. É como algo que vem clarear a escuridão. E o que é a ignorância, senão a falta de luz? A escuridão ou a ignorância, se você acender uma luzinha qualquer que seja na escuridão, clareia. Então ninguém há de ter conhecimento só para si. A gente deve passar para o outro e não saber das coisas, guardar só para mim, porque ninguém vai saber. Eu mantenho sempre a hegemonia daquilo. Mas eu esqueço que darei conta desse dom, desse bem que recebi. Mais cedo ou mais tarde serei chamado a prestar contas da minha administração. Desculpe, gente. Mais à frente, continuando, falar da lei do progresso, Allan Kardec inquiriu aos imortais na questão 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os espíritos responderam: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o progresso moral decorre do progresso intelectual. E por quê? Porque só entendendo, compreendendo, eu vou saber, por exemplo, a função da dor, do sofrimento,
dos problemas que me acontecem, porque se eu não tiver intelectualmente desenvolvido a ponto de entender isto, jamais compreenderei, jamais aceitarei, continuarei dizendo que Deus me esqueceu, se é que eu sou filho dele. Então, o progresso intelectual é necessário para todos nós. Precisamos nos esforçar para desenvolver em nós o intelecto. E o que é intelecto? É a inteligência. E somos inteligentes. Todos. Sem exceção. Na pergunta 780A, insiste Kardec: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Como? E a resposta: fazendo compreensíveis o bem e o mal, o homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Ora, então, fazendo compreensíveis o bem e o mal, a lei de Deus, o porquê do bem e o porquê do mal. Porque a gente costuma reclamar de tudo que nos acontece, né? Então, sou pobre, mas conheço gente rica e sou filho de Deus. Sou feio, conheço gente bonita, mas eu também sou filho de Deus. Sofro, tem gente feliz, alegre. Sou pobre, tem gente rica, mas eu não sou filho de Deus também? Claro que sou. Mas como as leis de Deus são perfeitas, calma, Francisco. Busca primeiro compreender o porquê das coisas. Se Deus é justo, você não pode ser um injustiçado, porque não há imperfeição no perfeito. A falta de incompreensão do imperfeito, isto sim. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência. À medida que aquele desenvolve melhor sua inteligência que este, obviamente que ele vai ter um poder de decisão, de escolha muito maior, muito melhor. Mas, em compensação, ele se torna também mais responsável, é claro. Quem mais conhece, mais deve ser cobrado. Se uma criança fizer um ato que todos nós reprovássemos aqui, a gente imediatamente entenderia que é uma criança. Mas se fosse o adulto que fizesse a mesma coisa, aí não. Tá certo? Que a cada um segundo as suas obras. Uma criança não está sabendo o nível, ou o que, na verdade, aquilo representa, mas o adulto está. Então, quem mais conhece, mais deve ser responsabilizado. Continuamos no Livro dos Espíritos, na questão 781, para a gente entender essa doutrina espírita progressista. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Então, bom, agora eu vou atravancar o progresso. Estou zangado. Então, agora eu posso? E os Espíritos dizem, não. Mas tem, às vezes, o de embaraçá-la. Embaraçar essa marcha. Como? Me tornando rebelde, atrapalhando, complicando. Posso embaraçar, mas eu não tenho meios de paralisar. O progresso vai me levar, querendo ou não, eu irei, pela força das coisas. E para que a gente entenda esses estudos, a lei de progresso e todas as leis que nós podemos estudar no Livro dos Espíritos, o Centro Espírita tem uma grande responsabilidade. E essa casa está de parabéns, porque eu sei, eu vejo, ouço todos os domingos dizer os dias, né? E os temas dos estudos da semana. Então aqui tem estudo.
Isso é maravilhoso. E o nosso amigo Márcio dizendo que o que está faltando aqui não é gente para estudar, é sala, né? Que maravilha saber disso. Isto é lindo. E, claro, o pessoal daqui está buscando, providenciando dentro do possível, ver se resolve o problema de acomodação, de salas, né? Porque tem gente para estudar. Isto é maravilhoso. Parabéns a vocês. Né? Em qualquer lugar que se encontra gente disposto a estudar. Há lugares, quando a gente fala em estudo, mudar cá, vou fingir que não está ouvindo, os grupos de estudo estão abertos e poucos comparecem. Então, que esta casa continue, todos os seus frequentadores, continue com esse propósito. O caminho é esse. Então, se é do Centro Espírita a responsabilidade, vamos apelar para a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles. E falando sobre a importância do estudo no Centro Espírita, ela diz: Joana nos propõe, com a trilogia Qualificar, Espiritizar e Humanizar, formar um triângulo equilátero definidor de responsabilidades para o Centro Espírita. Qualificar seus trabalhadores, espiritizar, levar o espiritismo, sua mensagem, humanizar para que todos se tornem homens de bem, responsabilidade do Centro Espírita. Viabilizar seu estudo, encetar condições básicas para que ele se realize, é responsabilidade do Centro Espírita, nos diz Joana. Realizá-lo é tarefa do Espírita. A casa pode colocar seus grupos de estudos, salas à disposição, pessoas, e o Espírita vai decidir se quer ou não. A casa não pode obrigá-los a estudar. Então, realizá-lo é tarefa do Espírita. Vamos andar, porque Joana tem muitas coisas a nos dizer sobre Espiritismo, sobre estudo. Afirma Joana que estudar não é apenas uma proposta de absorção de valores externos, mas um convite ao autodescobrimento, através da reflexão atenta para todos os estímulos que recebemos, inclusive dos conteúdos psíquicos que emergem do nosso inconsciente, influenciando o comportamento pessoal. Então, estudar não é apenas proposta para os valores externos. Ah, o Francisco, que bom, que isso, que aquilo, caridoso. E o interior do Francisco, como é? Não será apenas essa uma atitude mascarada? Francisco será este mesmo? Vivencia isto? Então, também serve para que a gente ouça a voz que sai da gente, que vem carregada de tudo aquilo que a gente armazenou desde nossa criação há milênios. Egoísmo, orgulho, inveja, ciúme, vaidade, e vamos que vamos. O pessoal daqui tem muito menos, é claro. Mas nós, a gente tem, a lista nossa é muito grande. Então, quando vier aquela coisa do ódio, da raiva, ou do desejo de vingança, alguma coisa, eu tenho que parar e meditar nesses estímulos que vêm de dentro de mim. Mais à frente, a gente entende por que Joana diz isso. Justifica-se assim o chamamento da benfeitora espiritual aos médiuns e a todos nós. Estuda a doutrina espírita e estuda-te. É o que Joana nos diz. Porque não vale apenas eu estudar a doutrina espírita e sair por aí dizendo, pergunta 779, pergunta aí, já sei tudo que é pergunta. Mas ainda não me estudei. Tenho a pergunta na ponta da língua, mas o coração vazio de sentimentos.
Então, estuda a doutrina espírita, interioriza-a e deixa ela fluir. Estuda a doutrina espírita e estuda a ti. Isto para todos nós. Mas à frente, continua dizendo que estudar é adquirir conhecimentos. É isso mesmo, né? E o saber descortina aos olhos do homem a criação, com suas leis harmônicas que vigem em tudo, facultando-o integrar-se neste todo, de forma ajustada e consciente, felicitando e felicitando-se. Então, estudar é adquirir esses conhecimentos para que nós possamos ver a lei de Deus como ela é, e não como eu penso que seja. Ver na justiça divina algo perfeito, que eu não passo por nada que não precise ou que não mereça, que não sou vítima senão de mim mesmo, dos meus próprios desatinos de ontem, do homem velho que ainda vige em mim, que ainda domina minhas ações, meus pensamentos, minha palavra. À medida que eu descortinar nesse estudo, adquirindo o saber, como diz Paulo de Tarso, saber como convém, eu vou então compreendendo a justiça, a harmonia que vige na lei de Deus em tudo e para todos. Continua Joana, no mesmo livro. A aprender é ampliar o significado da vida. Que frase linda. Aprender é ampliar o significado da vida. Efetivamente, o saber representa a renovação, descobertas, possibilidades novas que se lançam de plataformas construídas a partir do que já foi adquirido, impondo-se como necessidade vital. Então, o saber parte do que eu já tenho e adquiro. Representa essa renovação, essas descobertas, estas possibilidades imensas que eu vou saber que existem em mim, esperando de mim a decisão de empreender, de me transformar, de lutar contra mim mesmo em primeiro lugar. Mais na frente, ainda Joana, em outro livro agora, Estudos Espíritas, na introdução, nos diz ela: estudar o Espiritismo na sua limpidez cristalina e sabedoria incontestável é dever que não nos é lícito postergar, seja qual for a justificativa a que nos apoiemos. Estudar o Espiritismo em sua limpidez cristalina. Codificação. Para que a gente possa discernir o que é Espiritismo e o que não é. E isso é muito importante. Muitas vezes, quando a gente fala de pureza doutrinária, é esta limpidez cristalina. E quando se fala em pureza doutrinária, já vem ele, é o sabichão, é o dono da verdade. Não somos. Quem diz isso não é dono da verdade, e a verdade está longe daqui. Mas é a própria codificação, é Jesus de Nazaré que nos traz, através do Consolador. No livro dos Médiuns, questão 230, é o item 230, está lá. Melhor é que se percam 10, não é 9, como muita gente anda dizendo por aí, 10 verdades, a se aceitar uma única teoria desprovida de realidade, verdade. Se perde 10, porque se é verdade vai voltar, verdade será verdade sempre.
Mas não se deve admitir uma única teoria errônea, porque em cima dela poder-se-ia construir um castelo que ruiria ao primeiro vendaval. Então é bom saber o que estamos lendo, de que médio veio. Mas para a gente saber isso, a gente tem que ter a base doutrinária da codificação, adquirida na casa espírita, para nós lutarmos pela pureza doutrinária, sim, porque o cristianismo era puro. Como disse lá o Espírito de Verdade, os homens é que fizeram aquele alvoroço, desfiguraram o cristianismo. Temos a obrigação de lutar pela pureza da nossa doutrina, para que ela não fique depois sendo um novo cristianismo, completamente desvirtuado pelo homem. Está lá na nossa Joana de Ângeles, essa benfeitora que muito conhece em termos, principalmente intelectuais, porque Joana já foi a monja da biblioteca, gostava de estudar, era chegada aos livros, essa criatura. Por isso sua linguagem, que muita gente acha, a Joana é assim. Não, não é. Nós que não somos assim. Não é Joana que tem que descer a Francisco. Por quê? Francisco é que tem que adquirir conhecimento e disposição para chegar a Joana. É diferente. Mas vamos seguir, minha gente, porque o tempo urge. Isso é a coisa que eu admiro, foi a descoberta do relógio. Está lá Emmanuel entrando agora em ação, vamos ver o que ele nos diz. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Isso é conhecer. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre. Não agora, nem amanhã, sempre. Escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e o exemplo dos paladinos da luz, os defensores da luz, os guerreiros do bem, da luz. Então, conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos. A gente pensa que conhecer é para libertar os outros, que a gente já está salvo. Nada disso. Libertação de nós mesmos, do nosso atavismo, do nosso achismo, do nosso modismo. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre. Estudar sempre. Certa vez alguém disse que um orador foi ao centro espírita e não falou uma palavra de espiritismo. Mas, meu Deus, que orador é esse? Não foi o Paulo Jorge. O Paulo Jorge fala espiritismo direto. Esse, com certeza, não foi. Eu disse, mas o que ele falou? Ele falou tecnologia, ciência. Falou de uma opção de coisa, não falou de espiritismo. E a gente pergunta, mas o que é o espiritismo? Senão ciência, filosofia, religião. Ele não falou da parte religiosa do espiritismo, tudo bem, mas falou ciência, falou espiritismo. Espiritismo é o tripé. Não existe espiritismo sem ciência. Kardec disse lá no começo, se algo a ciência provar o espiritismo, então, meu filho, o espiritismo é ciência. Ele falou tecnologia, falou espiritismo puro, verdadeiro. A parte científica, a parte da ciência humana, ciência material, é espiritismo também, por que não? Só seria espiritismo se falasse de espírito. Então falou do puro espiritismo, da ciência das descobertas, é espiritismo também. Espiritismo é o tripé. Ciência, filosofia e religião. Não é só religião. Não é só filosofia. E não é só ciência. É o conjunto deles.
No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar aos espíritas. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também, aos que houverem aproveitado, muito será dado. Então não só pede, não. Dá. É uma via de mão dupla. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. Então, o primeiro cuidado. Porque se a gente está fazendo um culto do Evangelho no lar em casa, se a gente está ouvindo uma palestra, e então alguém puxa uma página, aí lê aqui, pense um pouco, e lê a página. Aí eu viro e digo, meu Deus, fulano tinha que estar aqui para ver. Isso foi para ele. E isto era para fulano. Mas se fulano não está aí, não era para ele não, era para mim. Tem nada a ver. O que é de fulano vai chegar a ele. Então, hoje fulano está trabalhando, ele tinha que estar aqui para ver essa página. Isso foi para ele. Conversa foi para mim. Quem está ali sou eu. E os espíritos que estão comandando sabem o que o Francisco precisa. Justamente aquilo que eu vejo no outro é o que mais me machuca. Então eu transfiro para o outro. Então aos espíritas muito será pedido, porque recebemos muito. Esse caminhão de livros só do Chico Xavier, 465 dizem aí as estatísticas, eu não sei, mas muito mais de 400 é verdade. Só aí, só do Chico, Deus do céu. Então, todo espírita deve ter o cuidado de ver se naquilo que está sendo dado, algo não é para ele, ou é só para o vizinho, é só para a mamãe, só para minha esposa, não é para mim, eu sou perfeito, ela que precisa melhorar. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos, no item 12 deste capítulo, que é o capítulo 18, nós vamos ler. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, vou estudar o Espiritismo para ser escolhido. Como é essa escolha, né? E aqui nós temos que entender esse escolhido. Então, Jesus vai escolher? Não. Quem vai se escolher somos nós mesmos. Todos somos escolhidos, queridos por Deus. Esse escolhido é aquele capacitado. À medida que eu me capacitar, vou ser chamado para fazer aquilo que hoje eu não posso fazer. Não sou escolhido porque não tenho capacidade, conhecimento. É nesse sentido. O mundo espiritual não tem jeitinho brasileiro. Ainda no Evangelho, lá no capítulo 10, os que são misericordiosos, item 18, nós podemos ler. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Não adianta conhecer o Espiritismo. Precisamos tirar proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Por isso a gente tem que conhecer esses Espíritos do Senhor, quem são, para saber se eles são de Deus. E alguém certa vez perguntou, mas todos os Espíritos não são filhos de Deus? São. Mas nem todos vêm em seu nome fazer aquilo que Ele pede que nos faça. Que Jesus resumiu em apenas 2 leis. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Quando vai falar do próximo, a gente não diz nem o amar, a gente só diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas não, é amar a Deus sobre todas as coisas. É amar, não podemos esquecer,
ao próximo a nós mesmos. Então, se nós tirarmos salutares proveitos desses estudos que esta casa e tantas outras nos colocam à disposição, daqueles que gostam, que querem, com certeza nós vamos entender que essa doutrina não é só esclarecedora, ela é consoladora, porque ela consola esclarecendo, esclarece consolando. Emmanuel tem uma página no livro Opinião Espírita, no capítulo 1, que se refere à questão 919 do Livro dos Espíritos, aquela do conhece a si mesmo, né? Um sábio da antiguidade já vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então, sobre essa questão, Emmanuel nos traça um questionário espetacular. Nós não vamos ver esse questionário porque não vai dar tempo, não. Então ele diz assim, ó, o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Esse é o dever de todo espírita cristão. Útil assim verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Como eu estou diante de tudo que a doutrina espírita tem me trazido? E continua Emmanuel, espírita que não progride, durante 3 anos sucessivos, permanece estacionário. Isso para um espírita é triste. Porque o espírita aqui progredir sempre é uma doutrina de progresso, como está estacionário? Como? Por quê? Se estou estacionário, algo está errado. Em alguma coisa eu tenho que ter melhorado nesses 3 anos. 2010, eu já fiz aniversário, então posso pegar lá minha ficha que já completou 3 anos atrás, de 2010 a 2013. Aí isso é 2010, será que eu sou o mesmo em 2010? Será que eu melhorei em alguma coisa? Tenho que ter melhorado em algo. Não em tudo, mas em algo, nós temos que ter melhorado. Mais à frente, no homem integral, volta Joana de Ângeles. O homem possui admiráveis recursos interiores não explorados, que lhe dormem em potencial segundo o desenvolvimento. A sua conquista faculta-lhe o autodescobrimento, o encontro com a sua realidade legítima e, por efeito, com suas aspirações reais, aquelas que se convertem em suporte de resistência para a vida, equipando-o com os bens inesgotáveis do espírito. Então, todos nós possuímos esses admiráveis recursos interiores, desde nossa criação. Se estamos assim agora ainda, é por opção. Eu, por pura ignorância. Permanece Joana nos falando. Examinar as possibilidades com decisão e enfrentá-las sem mecanismos desculpistas ou de escape constitui o passo inicial. Esse é o espiritismo. Precisamos examinar nossas possibilidades. Posso ir no centro espírita segunda? Não, segunda eu estou trabalhando, mas um dia será que você não pode no domingo? No sábado? Veja as suas possibilidades. E sem esse mecanismo desculpista, de escape, em frente. Segue Joana. A experiência do amor é essencial ao autodescobrimento. A experiência do amor. Pois que é somente através dele, o amor, se rompem as couraças do ego, do primitivismo predominante ainda em a natureza humana. Então, quem de nós não tem esse ego de primitivismo, essa couraça de egoísmo, de orgulho? Então, a experiência do amor é essencial a esse autodescobrimento para que eu possa saber como eu sou e combater aquilo que
tenho de mais forte em mim? Segue Joana. Amar torna-se um hábito, a partir daí, edificante, que leva à renúncia sem frustração, ao respeito sem submissão humilhante, à compreensão dinâmica por revelar-se uma experiência de alta magnitude, sempre melhor para quem o exterioriza e dele se nutre. Então, quem desenvolve essa capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, começa a criar esse hábito em si, que leva a renunciar às coisas sem se sentir frustrado, que leva a submeter-se às situações sem se achar humilhado. A compreensão dinâmica por revelar-se uma experiência de alta magnitude. E isto é sempre melhor para aquele que exterioriza e dele se nutre, aquele que renuncia, né? Aquele que se submete a alguma coisa, submisso, sem humilhação, ele é quem vai tirar o melhor proveito. Em amor imbatível, o amor, também de Joana de Ângeles, eu peguei Joana porque ela fala muito disso. Espiritismo é com Joana de Ângeles. Diz ela, assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentimento de viver, aliás, o sentido de viver. É imbatível, porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes exciladas. Então o amor é imbatível. Como o ar necessário à nossa organização fisiológica, o amor é o oxigênio da alma. Por isso que eu vivo meio adoentado, porque minha alma não respira direito. Segue Joana. O prazer legítimo, não esse que a gente sente aí de ver o outro, entre aspas, se dando mal. O prazer legítimo decorre do amor pleno, gerador da felicidade, enquanto o comum, esse amor que a gente diz ter, o comum é devorador de energias e de formação angustiante. Isto porque à medida que eu sinto prazer, gozo em ver o meu, entre aspas, inimigo, entre aspas, se dar mal, porque ele não está se dando mal. Eu o coloquei naquela situação, mas essa situação vai voltar para mim lá na frente. Então, onde está a minha esperteza? Onde está o tal do, como a gente costuma dizer, um malandro? Se o malandro soubesse como é bom ser honesto, já diz o autor da música, né? Ele seria honesto só por malandragem. Então, o prazer legítimo é aquele que não é esse comum que a gente sente. Esse comum que a gente sente é devorador de energias e angustiante, porque ele vai nos trazer o revés da moeda. Segue Joana, o amor atravessa diferentes fases. O infantil, que tem caráter possessivo. O juvenil, que se expressa pela insegurança. O maduro, pacificador, que se entrega sem reserva e faz-se plenificador. É para este amor que marchamos, porque sabemos a maior das notícias que nós podíamos ter foi nos dado pela doutrina espírita. Marchamos para ser espíritos puros, para sermos felizes. A notícia é melhor do que esta? Onde? E Joana nos diz, o clímax do amor se encontra naquele sentimento que Jesus ofereceu à humanidade e prossegue doando
na sua condição de amante não amado. Emmanuel, naquela página que eu citei a vocês, examinemos a nós mesmos, nos traz uma série imensa de questionamentos, que a gente vai falar só de alguns, e eu vou pedir, não é dever de casa, nem sou professor para isso, né? Sugestão. E que livro que estava? Alguém vai me perguntar, já disse. O livro é Opinião Espírita. Capítulo 1, Chico Xavier, Ivaldo Vieira, por Emmanuel e André Luiz. Esta página é de Emmanuel. E ele diz assim, por exemplo, para que a gente teste tudo que a gente vem aprendendo no Espiritismo, saber como estamos, diz ele, testa a paciência própria. Estás mais calmo, afável e compreensivo? Ninguém precisa responder, é para responder interiormente. Se eu fosse responder aqui, afirmaria, hein? Ele nos coloca mais outros questionamentos. Inquire as tuas relações na experiência doméstica. Ora, primeiro ele nos testa a minha própria paciência. Depois, dentro do lar, né? Pergunta a Emmanuel, conquistastes mais alto clima de paz dentro de tua casa? Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário, na casa espírita. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Ou vem aqui por obrigação? Ah, se eu não for, o Márcio vai ver que eu não estou lá e vai chiar. E será? Ou a gente está colaborando cada vez mais com euforia, com alegria? Porque vinha ao centro espírita, esta casa, há que ser um motivo de alegria íntima. É para vir rindo por aí. O senhor está rindo à toa, o que será que ele tem? Né? Não sabe que a gente vai para a casa espírita. Receber essas energias que todos estamos recebendo aqui agora. Continua Emmanuel. Reflete na tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Ou vou ver o Márcio tentando chegar a essa mesa para ali, estou bem aqui, mas se ele não me chamar, eu não venho. Ah, ele não me chamou? Precisa. Eu não estou vendo a dificuldade. Então, será que eu já estou me condicionando para servir com disposição, um pouco mais voluntariamente, sem que o outro seja obrigado a me pedir por favor, por obséquio? Francisco, me socorre. Aí já vem, agora sim, se não chama, eu não vou. Emmanuel nos pergunta tantas coisas, eu estou escolhendo algumas para falar para a gente. Usas mais intensamente os pronomes nos, nosso e nossa, e menos os determinativos eu, meu, minha? Como estamos nessa parte? É meu, aqui ninguém bota a mão. Aqui é meu, é minha. Mesmo porque o que é nosso? Nem a vida é nossa. É de Deus. A hora que Ele quiser me tirar, Ele tira. Então, nada aqui é nosso. Usufruímos apenas. Mas na frente, a hora está chegando, a gente vai falar mais algumas coisinhas rápidas. Entendes melhor a função da dor? Estudando o Espiritismo, compreendes agora por que sofres? Ou ainda estamos achando que somos injustiçados, que Deus nos esqueceu? Ou agora
com a bênção da doutrina espírita, já colocamos a cabeça no travesseiro. Realmente, a minha plantação lá atrás não foi nada agradável. E hoje eu colho esses frutos, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, graças a Deus. Pergunta mais Emanuel: tens orado realmente? Ou tem balbuciado palavras? Porque orar, a doutrina espírita nos instrui, é nos recolher ao nosso tabernáculo. O coração e a mente ligadas a Deus nosso Pai. Teria muito mais coisas para falar, mas eu encerro com a pergunta de Emanuel. Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Então, meus irmãos, meus amigos, estar aqui hoje para falar de Espiritismo, do que esta doutrina traz, nos dá, nos fornece para nosso crescimento moral e espiritual, foi uma grande honra. E eu encerro com esta mensagem para vocês. Muita paz.